Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série A Psicologia de Jesus. No episódio anterior, nós vimos que Jesus nunca foi dominado pelas próprias emoções. Ele chorava, se indignava, demonstrava compaixão e alegria, mas nunca permitia que seus sentimentos governassem sua vida. Hoje, nós vamos dar mais um passo nessa jornada. E talvez este seja um dos temas mais dolorosos de toda a série: a rejeição. Poucas feridas são tão silenciosas quanto ela. Ela não aparece no corpo, não deixa cicatrizes visíveis, mas pode marcar uma pessoa por toda a vida. Talvez você tenha sido rejeitado por alguém que amava, talvez pelos próprios amigos, talvez pela família, talvez por alguém em quem você confiava, ou talvez exista uma lembrança que mesmo depois de tantos anos ainda dói quando você pensa nela. Todos nós em algum momento da vida enfrentamos a rejeição. E é justamente por isso que este episódio é tão importante, porque existe uma verdade que poucas pessoas percebem. A pessoa que mais experimentou a rejeição em toda a história foi Jesus Cristo. Nós costumamos imaginar Jesus cercado por multidões, realizando milagres, curando enfermos, ensinando nas sinagogas. Mas existe um outro lado da história. Jesus foi rejeitado antes mesmo de nascer. Foi desprezado pelos seus, foi desacreditado pela própria família, foi traído por um amigo, abandonado pelos discípulos, condenado pelos líderes religiosos e na cruz experimentou até o silêncio do céu. Agora pense comigo, como alguém consegue passar por tudo isso e ainda terminar dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? É exatamente essa pergunta que nós vamos responder hoje. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um pedido para você. Se você está acompanhando esta série, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana teremos novos episódios, sempre estudando a mente, o caráter e a humanidade de Cristo, para que possamos aprender não apenas quem Jesus era, mas também como viver de forma mais parecida com Ele. Então prepare sua Bíblia, abra o coração e vamos começar nossa jornada de hoje. Existe algo impressionante quando observamos o início da vida de Jesus. Nós acostumamos olhar para o Natal com um certo romantismo. As luzes, os presentes, o presépio, os cânticos. Mas quando lemos o texto bíblico com atenção, percebemos que a primeira experiência de Jesus neste mundo foi a rejeição. Lucas registra uma frase muito simples: não havia lugar para eles na hospedaria. À primeira vista, parece apenas um detalhe da narrativa, mas não é. Na verdade, essa pequena frase resume praticamente toda a vida de Cristo. Não havia lugar para Jesus. Ele chega ao mundo e o mundo fecha as portas. O Criador do universo entra na própria criação e não encontra espaço para nascer. Pense por um instante nessa cena. Maria está prestes a dar à luz. José procura desesperadamente um lugar, bate em porta, depois em outra, e a resposta é sempre a mesma: não há lugar. Imagine a angústia daquele momento. O Filho de Deus poderia nascer em um palácio, poderia nascer cercado pelos maiores reis da terra, poderia nascer entre os sacerdotes do templo, mas Deus escolhe outro caminho. Jesus nasce em uma manjedoura, entre animais, no cheiro da palha, no improviso, na simplicidade mais absoluta. E aqui existe uma lição extraordinária, porque aquela manjedoura não era apenas o lugar do nascimento de Jesus, ela era um anúncio de toda a sua missão. Desde o primeiro dia, Cristo experimentou aquilo que milhões de pessoas experimentariam ao longo da história: a sensação de não pertencer.
de não ser acolhido, de não ser recebido. Quantas pessoas vivem exatamente assim, cresceram ouvindo que eram um problema, que não foram planejadas, que atrapalharam a vida dos pais, que nunca seriam suficientes. Outras foram rejeitadas na escola, no trabalho, na igreja, dentro da própria família. E aos poucos passaram a acreditar que realmente não tinham valor. Mas observe Jesus. Ele nunca permitiu que a falta de acolhimento definisse sua identidade. A ausência de uma hospedaria não determinou quem ele era, porque sua identidade não vinha da aprovação das pessoas, ela vinha do Pai. Anos depois, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o céu se abre e Deus declara diante de todos: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Perceba a beleza disso. Antes de Jesus realizar qualquer milagre, antes de pregar qualquer sermão, antes de curar qualquer enfermo, antes de formar discípulos, o Pai já o amava, o Pai já o chamava de Filho amado. Isso muda completamente a nossa perspectiva, porque nós vivemos tentando conquistar a aprovação. Jesus vivia a partir da aprovação que já possuía no Pai. Talvez este seja um dos maiores problemas da nossa geração. Há pessoas tentando provar o próprio valor o tempo inteiro. Querem reconhecimento, querem aplausos, querem aceitação. Querem mostrar que conseguem, mas nada disso consegue preencher o vazio de uma identidade ferida. Jesus nos ensina que a verdadeira segurança não nasce quando todos nos aceitam. Ela nasce quando sabemos quem somos diante de Deus. E talvez você precise ouvir isso hoje. Talvez alguém tenha fechado portas para você. Talvez você tenha sido descartado, ignorado, esquecido. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não havia lugar para a sua vida. Mas a história de Jesus prova exatamente o contrário. O mundo pode fechar as portas, mas quando Deus abre um propósito, nenhuma porta fechada é capaz de impedir aquilo que Ele decidiu realizar. E a prova disso é que a manjedoura nunca impediu a cruz. E a cruz nunca impediu a ressurreição. Agora, se a rejeição do nascimento já foi profunda, o que aconteceu depois foi ainda mais doloroso. Porque existe uma rejeição muito mais difícil de suportar do que a dos desconhecidos. É a rejeição daqueles que deveriam estar ao nosso lado. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe um tipo de rejeição que dói mais do que todas as outras. Não é a rejeição de um desconhecido, é a rejeição de quem deveria estar ao nosso lado. Porque quando um estranho nos critica, isso machuca. Mas quando a crítica vem da família, quando vem de um amigo, quando vem de alguém que conhece nossa história, a ferida parece muito mais profunda. E Jesus conheceu exatamente essa dor. O Evangelho de João faz uma afirmação impressionante. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Pense no peso dessas palavras. Jesus veio para o próprio povo, para pessoas que aguardavam o Messias havia séculos. Pessoas que conheciam as Escrituras, que oravam, que esperavam a promessa de Deus. E quando o Messias finalmente chegou, eles simplesmente não o reconheceram. Mas essa rejeição não ficou apenas no âmbito do povo. Ela entrou dentro da própria casa. A Bíblia diz que durante boa parte do ministério de Jesus, nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagine isso, Jesus cresce com eles, come à mesma mesa, trabalha na mesma oficina, convive diariamente com sua família e quando começa a revelar quem realmente é, encontra incredulidade justamente dentro de casa. Quantas pessoas vivem algo parecido? São compreendidas por quem está longe, mas incompreendidas por quem está perto. Recebem apoio de desconhecidos, mas enfrentam resistência dentro da própria família.
Talvez você esteja vivendo isso. Talvez Deus tenha colocado um propósito em seu coração. Mas toda vez que você fala sobre ele, alguém diz: isso nunca vai dar certo. Você está exagerando. Você mudou demais. Quem você pensa que é? Jesus ouviu coisas parecidas. Quando voltou para Nazaré, sua cidade, entrou na sinagoga e leu a profecia de Isaías. Durante alguns instantes, todos ficaram admirados, mas bastaram poucos minutos para a admiração se transformar em ódio. A mesma multidão que primeiro o ouviu, depois tentou matá-lo. Eles o levaram até a beira de um precipício, queriam lançá-lo dali. E sabe o que mais chama a atenção? Não eram inimigos, eram vizinhos. Pessoas que o viram crescer, que conheciam José, que conheciam Maria. Pessoas que acompanharam sua infância. Isso nos ensina algo muito importante. Nem todo mundo conseguirá enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes, justamente por conhecerem o seu passado, as pessoas terão dificuldade para acreditar no seu chamado. Mas Jesus nunca deixou que a incredulidade dos outros definisse sua missão. Ele continuou pregando, continuou curando, continuou servindo, porque sua identidade não dependia da opinião da multidão. Ela estava firmada naquilo que o Pai dizia sobre ele. Mas se o desprezo da família já era doloroso, o que estava por vir seria ainda pior. Porque existe uma ferida que todos nós carregamos: a traição. Jesus não foi entregue por um desconhecido, foi entregue por alguém que caminhava ao seu lado todos os dias. Alguém que ouviu seus ensinamentos, que participou dos milagres, que compartilhou a mesma mesa. E isso nos mostra que, muitas vezes, as maiores dores da vida não vêm dos inimigos. Elas vêm de pessoas que um dia chamamos de amigos. É exatamente para esse momento da história que nós vamos agora. Existe uma última rejeição que Jesus enfrentou. E talvez seja a mais difícil de compreender. Até aqui vimos que ele foi rejeitado pelo mundo, pela sua cidade, pela própria família, traído por um amigo, abandonado pelos discípulos. Mas na cruz acontece algo que parece ainda mais profundo. Jesus levanta os olhos para o céu e clama: Deus meu, por que me desamparaste? Durante séculos, teólogos se debruçaram sobre essa declaração. Como o filho poderia experimentar esse sentimento de abandono? Como aquele que sempre viveu em perfeita comunhão com o Pai agora expressa essa dor? Mais do que responder a todos os mistérios desse texto, eu quero chamar sua atenção para algo. Jesus não fingiu que estava tudo bem. Ele expressou sua dor. Ele abriu sua alma, ele colocou diante do Pai aquilo que estava sentindo. Isso nos ensina algo extraordinário. A verdadeira fé não é fingir que não dói. A verdadeira fé é continuar confiando mesmo quando dói. Porque existe uma diferença entre sentir-se abandonado e realmente estar abandonado. Naquele momento, Jesus carregava sobre si o peso do pecado do mundo. A cruz era real, a dor era real, o silêncio era real, mas o propósito também era real, e isso muda completamente a perspectiva. Talvez você esteja vivendo um momento parecido. Você ora e parece que o céu permanece em silêncio. Você busca respostas, mas elas não chegam. Você pede direção, mas tudo parece escuro. Se esse é o seu caso, lembre-se de Jesus, porque ele também atravessou o silêncio, mas o silêncio da sexta-feira nunca impediu a manhã do domingo. O túmulo não foi o fim da história e talvez o silêncio que você esteja vivendo hoje também não seja o fim da sua. Existe outra lição que não podemos esquecer. Jesus passou por todas essas rejeições, mas nenhuma delas definiu quem ele era. O mundo disse: não há lugar para você. A família duvidou. Os religiosos o condenaram. Um discípulo o traiu. Outro o negou.
Os demais fugiram. Mesmo assim, Jesus continuou sendo Jesus. Ele nunca permitiu que a opinião das pessoas substituísse a voz do Pai. E talvez seja exatamente isso que Deus queira ensinar a nós. Hoje vivemos em uma sociedade que mede o valor das pessoas pela aprovação, curtidas, seguidores, reconhecimento, aceitação. Mas Jesus nos ensina um caminho completamente diferente. Nossa identidade não pode ser construída sobre aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Ela precisa estar firmada naquilo que Deus diz sobre nós. Quando isso acontece, a rejeição continua machucando, mas deixa de controlar a nossa vida. Talvez você tenha chegado até este vídeo carregando uma ferida antiga, uma rejeição que aconteceu há anos, mas que ainda influencia suas decisões. Talvez alguém tenha dito que você nunca seria suficiente. Talvez tenha desprezado os seus sonhos. Talvez tenha abandonado você, ou talvez exista alguém que ainda hoje ocupa um espaço de dor dentro do seu coração. Se isso aconteceu, olhe para Cristo. Ele conhece essa dor melhor do que qualquer pessoa. E é justamente por conhecê-la, Ele também sabe como curá-la. A cruz nos mostra que a rejeição não precisa ser capítulo final da nossa história, porque Deus é especialista em transformar aquilo que parecia derrota em redenção. A cruz parecia o fim, mas tornou-se o começo da maior esperança que o mundo já conheceu. E talvez Deus queira fazer exatamente isso com a sua história. Antes de encerrarmos, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual foi a rejeição mais difícil que você já enfrentou? Se você se sentir à vontade, escreva aqui nos comentários. Eu gosto de ler cada mensagem e acredito que muitas pessoas também serão encorajadas ao perceber que não estão sozinhas. Se este episódio falou ao seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Na próxima semana continuaremos nossa jornada pela psicologia de Jesus. Vamos descobrir como Cristo enfrentou outra realidade que todos nós conhecemos: a pressão constante e o peso das expectativas. Até o próximo episódio e que Deus abençoe a sua vida.